Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui nesta aula. Nós vamos finalizar então a nossa renderização. Só que antes você vai perceber que o nosso projeto está um pouco diferente do que estava na última aula. O que acontece? Eu fiz algumas mudanças em off, porque senão eu ia ficar aqui só enrolando, mexendo na cor, mexendo na forma. Então eu decidi fazer em off e explicar aqui o que tem de diferente. No caso, eu deixei mais fundo aqui, essa parte da letra, para deixar com uma profundidade maior, Essa área eu afundei, então. Outra coisa, eu alterei a cor do fundo, Perceba que o laranja está mais escuro. Eu também coloquei uma luz aqui na lateral, para iluminar a borda aqui do meu modelo e outra frontal na parte superior, está com uma força 7 e essa daqui está com a força 3. E outra coisa também, eu mudei um pouco o tom do fundo. E é isso. O restante está praticamente igual. Tirando o neon do fundo, que eu alterei um pouco a força, tanto aqui quanto próximo da engrenagem. No caso da engrenagem, eu tirei ali o neon. E aqui de baixo também eu diminui um pouco a força. E aqui também eu diminui um pouco do neon que fica aqui atrás. Eu adicionei também algumas engrenagens lá no fundo. Eu simplesmente selecionei as aqui do canto, apertei Shift D e fui colocando aleatoriamente lá no fundo. Bom, então eu fiz essas mudanças básicas. Depois você pode ver aí no arquivo para baixar da aula. Bom, agora vamos aprender como renderizar. Eu vou deixar 1920 por 1080 a 100%, essa vai ser a minha resolução, só que tem um porém. No caso, lembra que eu falei como limitar o render? Você aperta Ctrl B, clica e arrasta. O que ficar dentro dessa área tracejada irá ser renderizado. Só que quando esse botão crop não está selecionado, o que acontece? O Blender, ao salvar a imagem, vai ficar com uma barra preta aqui do lado. Clicando no crop, o Blender vai cortar perfeitamente a nossa imagem de acordo com o tracejado. Então, eu consigo salvar uma imagem quadradinha lá no meu diretório. Você seleciona o dispositivo de renderização. No caso meu vai ser GPU, a placa de vídeo. E tem aquele negócio. Se for por GPU a renderização, aqui nos tiles, na aba Performance, você coloca 256 por 256. Se for CPU, você coloca 16 por 16. Então o Blender funciona dessa maneira. Quando é GPU, você coloca 256. Quando for CPU, você coloca 16 por 16, que vai ficar muito mais rápido de acordo com o dispositivo, com os valores que eu acabei de falar. Bom, agora nós temos aqui também a aba Sampling. Aqui, por padrão, nós temos o Sample Render e o Sample Preview. Como eu disse, o Preview controla a quantidade de refinamentos da minha 3D View, enquanto aqui o Render controla a quantidade de refinamentos aqui na renderização. No caso, como o nosso trabalho tem aqueles shaders emissores para simular o neon, o que acontece? Tem bastante granulado, ou seja, demora mais para ficar refinado. Então tem que deixar um valor mais elevado aqui na parte de render. Vai demorar mais? Vai demorar. Só que, porém, fica mais bonito e mais limpo. Porém, nós temos o valor de clamp. Ele nos ajuda, nos auxilia a retirar o granulado sem a necessidade de colocar tantos samples assim na minha cena. Nós temos o Direct. O Direct vai nada mais do que tirar o granulado de onde a luz bate diretamente. Como assim? No caso, eu tenho minha luz, ela bate aqui no topo do 3D. Aqui é onde o Clamp Direct vai atuar. Só que essa luz, ela não vai parar aqui. Ela vai bater aqui e rebater aqui nas engrenagens. Vai rebater aqui na ventoinha. Isso é onde o Clamp Indirect vai atuar. Vai ser aonde a luz rebate e rebate novamente em outro objeto. Só que tem um porém. O Clamp não se dá muito bem com áreas próximas de onde está saindo a iluminação. Você vai perceber aí na tela, um exemplo com Clamp em 0 e o outro exemplo com Clamp em 2, no Direct e Indirect. Você vai perceber que a luz vai perder a força. Por quê? Como o Blender detecta que ali tem muito granulado, ele vai reduzir a ponto de não parecer que o neon está aceso. Então, o Clamp
não se dá muito bem com shaders emissores. Mas só que eu vou mostrar aí para vocês depois uma solução que vai vir na versão 2.79. Bom, fora essas opções que você já entendeu, também não posso deixar de falar, né? Quando você está fazendo qualquer cena, você vai testando aos poucos o valor de clamp. Coloca 0.100, 0.500, coloca 1 e vai visualizando se ele está deixando a cena muito escura. Porque quanto mais alto o valor, menos granulado, porém mais escura a cena fica. Então você tem que fazer aquela dosagem, tem que testar aos poucos. No caso do nosso projeto aqui, o clamp é inviável por conta do neon. Bom, agora vamos partir aqui para o Light Paths, caminhos da luz. Bom, você vai encontrar várias opções aqui e você vai se sentir meio que confuso. O que acontece? Começando pela aba aqui da área transparência. O que acontece? Quando o Blender passa com a luz por um objeto transparente, tem cálculos ali dentro. A luz rebate várias vezes. O que acontece? Aqui você controla a quantidade de rebatimentos dentro desse objeto. Quanto maior o valor, maior o tempo de renderização, porém mais realista. Quanto menor o valor, menos realista, porém o render fica mais rápido. Nós temos aqui a parte de Shadow. Se você desativar isso daqui, não vai ter mais sombra no seu projeto. Fica mais rápido, só que não fica realista e nem bonito. E eu tenho aqui a opção Reflective Caustic. Eu tenho que mostrar isso com imagens. No caso aí na tela, eu vou mostrar o Reflective Caustic desativado. Perceba que não tem nenhum tipo de reflexo. Agora, com ele ativado, perceba que a luz bate nele e ele reflete essa luz para o chão. É como se você estivesse apontando um espelho. Sabe quando você aponta o espelho para o sol? Ele não gera um reflexo na sua frente que você consegue até manipular na parede? Então, isso é o efeito cáustico do reflexo. E aqui nós temos o Refractive Caustic, que é o efeito cáustico de refração, que é quando a luz passa pelo objeto transparente. Você vai ver aí na tela, um objeto sem o Refractive Caustic e um objeto com o Refractive Caustic. Desativando essas duas opções, o seu render fica muito mais rápido, porém ele não fica tão bonito, porque ele não tem esses efeitos físicos. Eu acho que aqui tem a opção mais importante, que é o Bounces, que está relacionado a limitar o mínimo e o máximo de rebatimentos de luz ali dentro do seu projeto. Como assim, Daniel? Quando uma luz bate no mundo real, em um objeto, seja na sua pele, um copo, uma bola, enfim, a luz bate ali, ela reflete para o que está em volta, gerando uma iluminação indireta. Então, aqui você controla o mínimo de rebatimentos que o Blender vai calcular na sua cena e aqui o máximo. Quanto maior o valor de mínimo e máximo, mais realismo, porém maior tempo de render, e quanto menor esse valor, menos realismo, porém menor o tempo de render. E uma coisa importante, não adianta você colocar aqui na transparência bastante rebatimento, enquanto aqui você deixa um valor baixo. Vai ficar com uma qualidade bem baixa, você tem que controlar aqui também. Aí na tela você vai ver um exemplo de bounce com valor baixo, no caso 1 em 1, e outro com valor padrão, que é 12 e 3 no mínimo. E aqui embaixo nós controlamos os rebatimentos de luz por tipo de shader. Nós temos aqui o Diffuse, que é responsável apenas por gerar cor, ou seja, onde tem o shader Diffuse, ele vai gerar 4 rebatimentos. Aqui eu tenho o Gloss, que onde tiver o shader Gloss vai gerar 4 rebatimentos. E o Transmission, responsável por calcular os rebatimentos em áreas onde tem transparência. Mas também ele controla com relação a planos emissores também. E coisas que refletem. Por exemplo, aqui eu tenho esse plano emissor refletindo aqui no meu objeto. Se o transmission for um valor baixo, ele não vai ter um reflexo tão bonito assim aqui. E aqui eu controlo a quantidade de rebatimentos em objetos volumétricos, como fumaça, fogo, partículas, qualquer coisa que tenha volume, mas necessariamente não é sólido.
Então, levando em consideração essa explicação, podemos concluir que quanto maior os valores aqui dos rebatimentos, maior realismo. Correto, porém maior tempo de renderização. Aqui nós temos algumas pré-definições. Se eu clico aqui e clico aqui no Full Global Illumination, os valores vão ficar lá em cima, logo mais realismo. Porém, tempo de renderização aumenta absurdamente. Eu sou uma pessoa que sou contra de jogar valores tão altos assim, sem ir testando aos poucos como está ficando aqui na viewport, porque senão você simplesmente vai perder só tempo de renderização, porque a maioria dos projetos não tem necessidade de ter tanto rebatimento assim. É o caso desse projeto aqui. Você vai ver um exemplo com os valores padrões, que é no caso aqui, ó, o max em 12, o mínimo 3 aqui, aqui está com 8, 8, enfim, com valores não tão altos. E um outro exemplo com Full Global Illumination. Olha como a diferença é mínima. Na verdade, isso daqui faz muita diferença mesmo quando você está fazendo cenas mais complexas, como maquete digital ou modelando um carro bem trabalhado. Aí sim faz diferença. Mas no nosso caso aqui, não faz diferença nenhuma, só serve para atrapalhar, porque aumenta o tempo de renderização. Fora o Full Global Illumination, nós temos aqui o Direct Light, que ele vai deixar os valores bem baixos, porém vai deixar o realismo praticamente nulo, mas o render vai ficar bem rápido. Eu pessoalmente costumo deixar valores como 12 aqui, 12, 12, enfim, deixo valores medianos, porque nesse caso aqui é apenas um projeto com característica mais publicitária, sabe? Não tem realismo aqui. É só para causar um impacto, que é algo em 3D. Então não precisa exagerar nos valores. Ah, e logicamente, ative esses botões para não ficar feio. E agora vamos ao último recurso que estará presente na versão 2.79. Se você rodar alguns segundos para trás, você vai perceber que estava 2.78. Eu deixei essa etapa por último, porque como isso aqui é uma versão experimental, eu não queria que o meu projeto desse problema. Tanto é que tem essa opção nova aqui que eu nem sei do que se trata. Eu não explorei muito bem ainda essa versão. Mas enfim, o que nos interessa aqui é o comando denoising, o recurso denoising. Ele ajuda a tirar o granulado da nossa cena com mais eficiência. Tanto é que você consegue ativar e desativar da onde vai tirar o granulado de acordo com o shader, se é o Subsurface, se é o Transmission, Gloss ou Diffuse. Bom, no caso, eu posso renderizar meu projeto apenas com 50 samples, ou seja, não precisa deixar um valor elevado. No caso, precisaria por conta do Clanf. Lembra que eu falei que no caso o Clanf não se dá bem com shaders do tipo emissores, porque ele deixa sem luz. Então a solução é utilizar o denoising. Eu posso deixar os samples do render apenas em 50 e apertar render. Vamos ver o que acontece, ó. Veja só, eu consigo uma renderização bem limpinha, sem deixar com quantidade de refinamentos muito alta. Então, o denoising ele tira o granulado com muito mais eficiência, mas tem que tomar cuidado com o seguinte. Perceba que se der zoom, ó, você vai ver algumas áreas borradas. Então, você tem que dosar a maneira como você utiliza ele. Então, não exagere muito assim no valor baixo do sample. Eu deixei bem baixo assim para mostrar que mesmo com um valor tão insignificante como 50, ele já gera um resultado apresentável. Você pode perceber ó, que ele até tirou o volume daqui de baixo. Ó. Mas mesmo assim, ó, de maneira geral, você consegue apresentar isso daqui para um cliente, colocar numa peça gráfica, sem qualquer tipo de problema. Apesar desse bug aqui também que ele deu. Ó. Ele deu uma esfumaçada aqui de maneira desnecessária. Então, o denoising é a solução para você ter renders mais rápidos. E aí na tela você vai ver dois resultados diferentes. Ó. Um sem denoising com 50 samples e o outro
com o denoising, que é esse render que você acabou de ver. Mas, Daniel, para não ficar esses esfumaçados, o que a gente faz? Simples, vá testando os valores. Vou deixar aqui, por exemplo, com 500, que é um valor aceitável, e vou renderizar. E assim, com a magia da edição, eu tenho o meu render aqui. Na verdade, ele durou 4 minutos. Enfim, uma coisa importante, ó. Tá vendo a borda aqui da letra? Ela estava com shade smooth. Eu selecionei tudo e coloquei shade flat. Tá vendo que não tem mais aquele problema aqui em torno, que é aquele reflexo estranho? Era por causa disso. Enfim, o denoising eu coloquei 0.35 porque 0.500 estava com uma força tão intensa que mesmo com o sample em 500 estava borrando algumas partes que eu não queria. Enfim, então, concluindo, nós devemos compreender como funciona o denoising para acelerar o tempo de renderização. Você não pode exagerar também em deixar o sample muito baixo, mas ao mesmo tempo você não pode deixar tão alto a ponto de deixar o tempo exorbitante para renderizar uma simples imagem. Bom, depois que eu fiz o meu render, para o cursor aqui em cima, onde renderizou, aperta F3. Eu vou salvar aqui ó, render test. Aqui eu seleciono o formato de imagem, vou deixar PNG e salvo. Vou lá no meu diretório e posso abrir. Eu posso abrir no Photoshop, Illustrator, Affinity Designer, Inkscape, GIMP, jogar no Facebook direto, enfim, eu coloco onde quiser essa imagem, ela está pronta para uso. É isso que significa renderização. O Blender pega todos os dados que você criou no Blender, de cor, de iluminação, volume, tudo, e transforma em uma imagem que pode ser utilizada nos seus projetos impressos ou digitais. Não se assuste esse monte de arquivo, é arquivo de edição das aulas. Enfim. Então é isso, pessoal. Eu vou terminar por aqui e até a próxima aula. Ah, uma coisa importante, ó. Tem muita gente que não guarda atalho, né? Depois que você renderiza, você vai perceber que está aqui no VImage Editor. Para sair daqui, você aperta ESC. Caso você queira reaparecer a imagem sem renderizar de novo, você aperta F11. E você pode vir aqui, ó, e salvar a imagem como. Bom, pessoal, até a próxima aula.